Glória a Deus. O Espírito Santo hoje ministra sobre os nossos corações. Vou pedir ao pessoal do Ministério de Intercessão me ajudem em oração hoje, porque talvez esse seja um dos sermões mais difíceis que eu já preguei na minha vida. Esse é um tema dessa nossa série Força na Fraqueza. Ele começou a ser apresentado desde o começo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que a gente vem meditando e refletindo nesses domingos, nessas últimas semanas, nesses meses. Deus tem falado tanto ao nosso coração, mas esse tema eu fui deixando ele para o final, para a última parte que ele aparece, e hoje eu quero falar sobre isso. E é desafiador quando você tem que cortar na carne, mas tão necessário para a nossa geração entender essas verdades sobre coisas que já assolavam a igreja nesse tempo de Paulo, coisas que continuam assolando a fé do povo de Deus nesse tempo. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 11. Como eu disse, nós estamos aí na reta final dessa série de mensagens, onde nós fomos refletindo, sendo ministrados por essa palavra que Paulo enviou a essa igreja em Corinto. E desde o capítulo 1 lá a gente vem junto, caminhando nesses finais de semana, aos domingos, nessa série de palavras. Como eu disse, algumas delas, nem todas, mas uma parte delas está lá na nossa página no YouTube, você pode acompanhar, tá? Esses capítulos, a gente vem capítulo pós capítulo nessa carta, deixando Deus ministrar o nosso coração conforme as verdades das Escrituras. Eu queria ler hoje esse trecho contigo, 2 Coríntios 12, a partir do verso 11. Vocês me obrigam a agir como insensato. Vocês é que deveriam me elogiar, pois embora eu nada seja, não sou inferior a esses superapóstolos. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. A única coisa que não fiz e que faço nas outras igrejas foi me tornar um peso para vocês. Perdoem-me por essa injustiça. Agora irei visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês. Não quero os seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riqueza para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riqueza para os filhos. Por vocês, de boa vontade, me desgastarei e gastarei tudo que tenho. Embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Talvez reconheçam que não fui um peso para vocês, mas pensem que mesmo assim fui astuto e usei de artimanha para tirar proveito de vocês. Mas como? Alguns dos homens que lhe enviei aproveitou de vocês? Quando insisti com Tito para que fosse visitá-los e enviei com ele outro irmão, por acaso Tito os explorou? Não temos nós o mesmo espírito e andamos nos passos um do outro, agindo do mesmo modo? Talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas. Não é verdade. Dizemos tais coisas como servos de Cristo, tendo Deus como testemunha. Tudo que fazemos, amados, é para fortalecê-los, pois temo que ao visitá-los não goste daquilo que encontrarei e vocês não gostem da minha reação. Temo que encontre brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intriga, arrogância e desordem. Sim, temo que ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu venha me entristecer, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sexuais. Senhor, nós estamos diante da Tua santa, poderosa palavra. Ela é instrumento de cura e restauração para as nossas vidas. Ela é instrumento que vai no mais profundo das nossas vidas
e nos transforma de forma poderosa. Espírito Santo, nós queremos te ouvir, te perceber em tudo aqui nessa noite. Que essas palavras não cheguem só na nossa mente natural, mas alcancem o nosso espírito para poder gerar em nós cura, libertação, salvação, transformação. Oramos por essa graça do céu sobre nós nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu quero tratar sobre algo que Paulo recorrentemente fala e alerta a igreja. Um problema, uma situação que aconteceu com essa igreja, que foi a presença de falsos mestres. Aqueles que ele chama de superapóstolos. Gente que quando Paulo saiu da igreja, se posicionaram, chegaram, se apresentaram como líderes, pastores, apóstolos, superapóstolos, conferencistas, doutores da lei. Gente que assumiu o púlpito da igreja que Paulo havia plantado. Gente que tomou o lugar, a primazia e passou a liderar essa igreja na ausência de Paulo, causando naquela igreja seríssimos problemas. Esses eram falsos mestres, falsos pastores, superapóstolos, que Paulo usa aqui nesse texto, essa expressão, entre aspas, de forma pejorativa, para mostrar que esses homens que se apresentavam de forma tão carismática, volumosa, eram na verdade lobos travestidos de líderes, gente que veste uma carapaça que não é aquilo que se apresenta ou diz ser. Irmãos, na minha caminhada de fé, eu tive dois momentos, duas coisas que eu entendi depois de me tornar pastor, que me chocaram um pouco, que eu ainda preciso a cada dia digerir isso com maior qualidade, sabe? Duas coisas que eu, como membro de igreja, apaixonado por Jesus, e sempre servi na igreja onde eu estava, nas igrejas onde eu estava, eu aí no banco como você, irmãos, meu desejo de amar Jesus, eu nunca imaginava algumas coisas que eu fui conhecer e entender a partir do momento que eu me coloquei aqui, numa outra posição como líder de igreja. A primeira delas foi descobrir que nem todo mundo que está na igreja por causa de Jesus. Eu no meu coração puro, de novo convertido, eu achei que todo mundo que vinha à igreja porque ama Jesus, porque quer ir para o céu. E eu descobri na jornada de fé que nem todo mundo que está na igreja quer ir para o céu, ama Jesus ou tem qualquer interesse pelas escrituras. Eu já pastoreei, não como membros, mas pessoas que frequentavam regularmente a igreja, gente que não acreditava em Deus, gente que não acreditava na Bíblia. E às vezes eu perguntava para essas pessoas, mas por que você vem à igreja? A igreja é um lugar acolhedor, é um lugar gostoso, o povo é bacana, rapaz, a poltrona é fofinha, tem ar-condicionado, rapaz, é um lugar bom para a gente até descansar nesse calorão da cidade, sabe? Até um momento de paz, pra gente, um lugar para a gente encontrar conforto e paz, amizades, pessoas boas. Tudo bem, compreendi isso e entendo que às vezes na comunidade, na plateia, nem todos que estão sentados ouvindo uma mensagem aos domingos são pessoas que estão dispostas ou desejosas para ir para o céu. Mas, ok, a gente entende isso e continua orando para que todos os corações se rendam verdadeiramente a Jesus. E outra coisa que eu descobri no exercício pastoral, isso me chocou um pouco mais, me levou até um momento de crise na minha jornada ministerial, foi descobrir que também existem muitos pastores, muitos líderes, muita gente que lidera pequenas e grandes igrejas, que não tem qualquer amor por Jesus, que não tem qualquer desejo de ir para o céu e nem levar ninguém das quais essas pessoas pastoreiam. Isso me chocou profundamente, porque eu, na minha ingenuidade, eu já achava que todo mundo que vinha à igreja congregar era crente. Descobri que não. Mas aí, né, tudo bem, né, cada um faz a sua escolha. Mas me chocou muito descobrir, convivendo com líderes
das mais diversas denominações, em várias cidades e igrejas pelo Brasil, descobri um número elevadíssimo de gente liderando igreja, multidões, realizando milagres, sinais e prodígios, que não deseja ir para o céu, que não tem uma vida para ir para o céu, que não tem qualquer compromisso com Jesus e com a sua palavra. Isso me chocou profundamente. Conhecer o coração de homens e mulheres que lideram igrejas, pessoas, e perceber a escuridão do coração dessas pessoas. Eu até imaginava, pode não ter todo mundo crente na igreja, mas pelo menos, né? Pelo menos quem está lá em cima, quem serve, quem entregou a vida, quem disse que colocou a vida à disposição, pelo menos esses. Mas irmãos, não é essa a realidade. Não é essa a verdade no coração de muita gente que lidera a igreja, que está no ministério, que pastoreia. Muita gente que não tem verdadeiramente o coração em Cristo. Eu não sei nem se crente é. Eu não sei nem se crê na Bíblia. Eu não sei nem se crê em Deus. Mesmo realizando milagres e arrastando multidões, conhecendo o coração dessas pessoas, eu tenho sérias dúvidas. Não porque eu tenho direito de julgar o que se passa dentro deles, mas porque eu vejo os seus frutos morais. Porque eu os conheço com os seus atos e palavras, não daquilo que eles são profissionalmente em cima de um púlpito, mas o que eles são verdadeiramente numa mesa. Longe da performance, longe do uniforme profissional, isso me assusta. Todas as vezes que eu vi grandes líderes, alguns líderes tão performáticos, gente que encanta, gente que ingenuamente ganhou o meu coração pela performance, pelo carisma, pelo sorriso, pelo abraço, pela profundidade, pela capacidade de manusear as escrituras. Meu Deus! Eu, na minha jornada de fé, eu sonhava e disse, olha, quando eu crescer ministerialmente, eu quero ser como essa pessoa. Em algumas delas, eu tive a oportunidade de sentar à mesa com essas pessoas. Com alguns desses, eu tive a oportunidade de conviver na intimidade por algum tempo. E eu me assombrei de ver que aquele personagem que domina tão bem um púlpito não é a mesma pessoa. Os corredores de uma igreja, longe dos holofotes, no chão da vida. Isso me assombrou profundamente, irmãos. Isso roubou aquela pureza do meu coração, sabe, de acreditar em todo mundo. Só que isso foi bom, porque eu comecei a gerar no meu coração, não uma resistência, mas algo que todo povo de Deus precisa ter: cautela, prudência e capacidade, sim, para olhar e analisar os frutos da vida de todo mundo. Não para julgar, a gente não conhece o coração e não dá para você dizer o que passa lá dentro. Mas dá sim para a gente ver o que se passa ao redor da vida dessa pessoa, na casa dela, na boca dela. Dá para a gente saber, conhecer o que existe no coração de uma pessoa pelos atos, pelas palavras, pelas atitudes da vida dessa pessoa. Então eu parei de ser ingênuo e abraçar qualquer super apóstolo, qualquer pessoa com um número expressivo de membros, qualquer pessoa que realize milagres e prodígios. Eu parei de ser ingênuo e abraçar qualquer um desses e achar que isso é um homem e uma grande mulher de Deus. Posso testificar isso quando eu tenho a oportunidade de estar à mesa com essas pessoas, longe do profissionalismo delas. Quando eu tenho a oportunidade de conhecer o coração delas, aí sim eu percebo quem de fato elas são. E eu quero alertar você hoje, meu irmão, minha irmã, deixar de ser ingênuo também. Há séculos essas pessoas enganam pessoas dentro das igrejas. Há séculos nós somos enganados. Isso não pode continuar mais. Como pastor de uma igreja, como alguém que esteve aí durante muito tempo, congreguei com bons pastores, homens e mulheres de Deus, que apacentavam o rebanho com sinceridade de coração, mas eu fui ovelha também de lobos. Pessoas
pessoas que eu acreditei, gente que eu confiei para me conduzir para o céu, e estavam junto com eles me levando para o inferno. Mas a gente cheio de dedos, cheio de equívocos e de misticismos na mente da gente, a gente diz: não, não sei, será que eu posso falar alguma coisa? Cuidado, você se posicionar contra alguém, alguma coisa. Eu já tive líderes, me lideraram em rebanho, eu os vi saírem da igreja presos. Gente que muita gente confiou e foi decepcionada porque eram lobos, regendo ovelhas, rebanhos. E hoje eu preciso trazer esse alerta para você, irmãos, porque Paulo abre os nossos olhos, abre os olhos da igreja de Corinto, que foi assolada por esse tipo de gente, que continua assolando igrejas até hoje. Eu queria ler contigo o capítulo 11, o verso 13, por favor, para a gente não ficar debaixo da nossa ingenuidade. Paulo diz bem claramente à igreja de Corinto, que é algo que a gente precisa ter bem claro no nosso coração. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Pode passar. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar, tá? Eu estou falando aqui, não se choque não, porque talvez na nossa ingenuidade e amor por Jesus, a gente já foi muito enganado. Mas não é de admirar que os seus servos também finjam ser servos da justiça, mas no fim receberão o castigo que as suas obras merecem. Paulo está dizendo a essa igreja: cuidado, porque se até Satanás veste uma roupa linda para encantar as pessoas, imagine os seus servos vão se travestir desses líderes encantadores, desses homens apacentadores, carismáticos, líderes de multidões, para conduzir o teu coração à perdição, irmãos. A gente precisa ter muita cautela, muita lucidez, para a gente compreender isso na nossa vida, para a gente não ser ludibriado, enganado no nosso tempo, para a gente não acabar ferido, muitas vezes magoado com a igreja, pensando em desistir, porque às vezes a gente esteve sob o cuidado desses falsos líderes. Esses homens invadiram a igreja de Corinto que Paulo havia plantado e tomaram conta desse lugar. Irmãos, Jesus já nos alertou sobre isso. E isso acontece há séculos na igreja. O meu medo, irmãos, é que desde da primeira igreja lá formada, a gente está falando de uma carta escrita há 2000 anos atrás, que já haviam esses falsos apóstolos enganando pessoas dentro da igreja. E eu estou falando que depois de 2000 anos nós continuamos sendo enganados pelas mesmas pessoas usando formas diferentes. O povo de Deus continua sendo ferido, morto de dentro para fora, porque o risco irmãos, nós como igreja, nós estamos preparados para encarar qualquer levante do inferno de fora para dentro da igreja. Qualquer inimigo feioso aí que se levante, o governo, o Estado, qualquer militância que se posicione contra a igreja, a gente identifica como inimigo, se posiciona e a igreja luta e resiste. O problema é quando o inimigo surge de dentro. O inimigo não está lá fora com cara feia, ele está aqui dentro, pregando de forma agradável, linda, acolhedora e levando os nossos corações a se apaixonar por tudo aquilo. Esses falsos apóstolos não eram mestres de outra religião fora do cristianismo. Foi gente que surgiu dentro da igreja dizendo: olha, tem novidade. Paulo pregou uma coisa para vocês, mas eu tenho coisa ainda melhor. Eu tenho coisas aqui que vão mudar a vida de vocês de verdade. Talvez Jesus não fez tudo o que podia, mas nós temos verdadeiramente a resposta, o caminho para mudar tudo isso na vida de vocês. Jesus já disse lá em Mateus 24:11, que esses falsos mestres enganariam a muitos, eles estariam presentes dentro da igreja,
Mas nós podemos, irmãos, eu vou dizer para você, Paulo nos dá recurso por toda essa carta, para a gente ter clareza, para identificar essas pessoas, para a gente não continuar sendo enganado, para a gente poder discernir na nossa jornada de fé, que talvez não vai ser aqui nessa igreja a vida inteira, talvez nem eu seja o seu pastor a vida inteira, mas nós vamos caminhar. E eu estou falando para pessoas aqui também hoje. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, porque eu estou falando de gente aqui que tem feridas profundas causadas por esses falsos apóstolos na sua vida. Eu estou falando de gente aqui que, como eu, foi ferido profundamente pelas misérias da vida desses homens, desses falsos homens de Deus. E que às vezes é difícil a gente cicatrizar essas feridas, irmãos. Às vezes é difícil a gente fechar isso e continuar acreditando e caminhando, sabe? E eu quero que você migre para um tempo de maturidade, que você, sim, se posicione para diante daquilo que as Escrituras nos dão de direito e capacidade, sim, ser criterioso com as pessoas que te lideram espiritualmente. Precisamos ser mais criteriosos. Na minha jornada de fé, principalmente nesses rebanhos de lobo em que eu congreguei, eu ouvia gente me dizer, e eu era líder nessas igrejas, e às vezes eu conversava com as pessoas e dizia, meu irmão, tem coisa aí que não bate. Testemunho dessas pessoas, a família deles, a vida deles. Eu, como sempre, fui muito próximo de pastores, sempre servi na igreja. Eu sempre estive dentro da casa de pastores. Eu sempre vivi com as famílias pastorais muito próximo. Muito próximo. E nesses casos, a gente conversava e eu dizia, alguma coisa não bate. É muito diferente lá de dentro e aqui fora. A conversa, o coração não bate com o que prega e com o que vive. Mas sabe, às vezes o que acontecia na nossa conversa com algumas outras pessoas, e eu era orientado também a isso, dizer, meu irmão, isso aí não é problema seu. Se tiver em pecado, se for um falso profeta, se não for de Deus, deixe que Deus vai tratar. Deus sabe que o nosso coração é sincero. A gente não tem nada a ver com isso. Se o cara não for de Deus, se essa mulher não for de Deus, que Deus o julgue, que a igreja, a denominação o julgue, porque eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim! Tem, porque quando nós nos colocamos debaixo da tutela dessas pessoas, olhando, vendo e não querendo enxergar, nós estaremos indo para o mesmo abismo dessas pessoas. E eu muitas vezes não quis enxergar, vendo, irmãos, vendo coisas gravíssimas, vendo, mas eu não queria enxergar. Não deve ser isso, não. Acho que quem sou eu para julgar a vida desse homem, dessa mulher? Quem sou eu para falar alguma coisa? Não me cabe. Queridos, Paulo traz uma resposta para nós não sermos vítimas desses falsos apóstolos. E uma delas é a gente aprender a depender da graça de Deus, depender do Senhor Jesus. A graça na nossa fraqueza nos coloca sobre a tutela de Cristo. Por isso eu quero falar que a nossa fraqueza, na verdade, nos livra de sermos corrompidos pelos falsos apóstolos. Quem se acha muito forte e não depende de Jesus, vai depender desses falsos homens de Deus. Mas agora nós, quando entendemos a nossa fraqueza, rendemos o nosso coração na dependência de Jesus Cristo, nós não ficamos com a nossa fé vinculada à dependência de pessoas, de homens e mulheres. E isso nos dá a capacidade, a liberdade de ser criterioso. Você pode ser minha ovelha, você pode estar debaixo do rebanho que eu lidero, mas acima de tudo você é ovelha de Jesus. E você, sendo ovelha de Jesus e dependendo mais de Jesus do que de mim, você pode ser criterioso para julgar os meus atos ou de qualquer outra liderança que você esteja sujeita. Agora, quando a gente não está submisso a Jesus e a gente está sujeito à liderança de pessoas, aí a gente está refém delas. Aí a gente está escrava delas, porque aí a gente tem medo
de questioná-los, a gente tem medo de pontuar aquilo que não glorifica a Deus, a gente tem medo de acabar entendendo a realidade desses falsos mestres e perceber e perder aquela paz que a gente tem ao caminhar debaixo dessa tutela. Por isso que nós precisamos estar com a nossa fraqueza dependendo de Jesus. O que Paulo quer ensinar à igreja de Corinto é que essa fraqueza os mantém debaixo do cuidado de Jesus e não presos a esses homens. E olha o que ele vai dizer. Nesse capítulo que eu li com vocês, nesses versos em especial, Paulo está fazendo a defesa do seu apostolado. E no verso 11 ele vai dizer, cuidado, porque eu não sou inferior a esses super apóstolos. Quando estive com vocês, certamente dei prova que sou apóstolo. Quando Paulo saiu e esses homens chegaram, sabe o que eles disseram? Agora nós temos pastor. Agora chegou um homem de Deus na igreja. Paulo, quem aguenta mais aquele homem, meu Deus do céu. Agora tem homem de Deus. Os superapóstolos chegaram, movimentando, fazendo, ganhando corações, distribuindo sorrisos, abraços, palavras confortantes que elevavam o ego e o coração, motivando as pessoas, fazendo elas prosperarem financeiramente. Diz Paulo, a conversa de Paulo parecia uma vitrola enroscada. Jesus, 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 salvação, céu, Jesus, salvação, céu. Quem não quer saber disso? Queremos Deus que nos prospere, que nos ajude, que nos enriqueça, que nos faça felizes. Não que o evangelho não seja um instrumento para melhorar em tudo a nossa vida, irmãos. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, esse alerta que Paulo faz, pontuando por toda essa carta, a vida desses homens. Porque não é diferente. Através dos séculos, mudam-se as formas. Mas o coração, a forma dessas pessoas, as áreas delas agirem, continua a mesma, querido, a mesma. Só muda o endereço, mas a forma continua, a essência do coração não dá para ser escondida. Aquilo que Paulo testifica que esses falsos apóstolos e líderes fizeram com o rebanho em Corinto é o mesmo que falsos líderes, pastores, apóstolos cometem na nossa geração. E eu queria apresentar isso para você, para nós, na nossa jornada de vida, sermos criteriosos, porque essas pessoas sempre darão os mesmos sinais em todos os tempos. Vai mudar o endereço, a forma, assim, mas os sinais são sempre os mesmos. Eram esses nessa vida desses homens, são nos de hoje. Vou compartilhar algumas com vocês aqui para você guardar no seu coração. Uma marca, um traço de vida que permeia a história desses falsos apóstolos, lá na época dos coríntios, até hoje, historicamente, são pessoas que têm aparência, mas não têm coração. É gente que tem carisma, mas não tem caráter. Essas pessoas que têm muita aparência, mas não têm nenhum coração. Gente que é muito profissional no que faz, mas o coração deles é sombrio. Capítulo 5, verso 12. Paulo, durante toda a carta, faz inserções sobre esses homens. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhe dando motivos para se orgulharem de nós. Pode seguir. A fim de que possam responder. Olha só, ele está dando indiretas aqui. São várias indiretas para a igreja acerca desses homens. E esses falsos apóstolos são aquelas pessoas que se orgulham nas aparências e não no coração. É gente que se orgulha do que faz, da capacidade que tem, mas não tem orgulho porque não há nada de verdadeiro e sincero no coração deles. São pessoas extremamente, às vezes, cativantes, gente de muita capacidade performática e de sinais. É gente que você e eu se encantam facilmente. Rapaz, a gente se apaixona. Antigamente, o show de pregadores gospel do passado, que Jesus, por exemplo, e João Batista faziam, o ingresso era mais barato do que hoje em dia.
Mas, assim, eles reuniam multidões para ouvi-los. E a abertura do show deles era assim: oi, racinha de víboras! João Batista reunia a galera, rei, governadores, gente da alta cúpula, dizia: oi, racinha de víboras. Jesus chegava no templo, a galera toda dos fariseus, dos religiosos, dizia: raça de víboras. Irmãos, multidões ouviam esses homens com esse discurso. Hoje, normalmente, a gente paga o ingresso caro para danar aí, para assistir alguém, para dizer: oi, meu lindo, seu lindo encanta. Irmão, apaixona, meu Deus do céu. Você é doido. Se eu for num lugar hoje, rapaz, eu não pagaria para assistir Jesus de jeito nenhum. Vou sentar lá para o cara me chamar de raça de víbora. Vou ouvir João Batista, o segundo homem, maior homem nascido de mulher, nas palavras de Jesus, me chamar de raça de víbora. Eu quero ouvir gente que me chama de lindo, maravilhoso, meu lindo, minha linda. Como é bom você estar aqui. Querido, essas pessoas encantam o coração da gente, cara. Essas pessoas nos ganham assim, sabe, pela boca, pelo coração. Mas é gente narcisista, vaidosa, encantadores de víboras, na verdade. Gente dissimulada, que consegue se expressar e conduzir multidões a um caminho de morte muito facilmente. Gente que lidera pequenas igrejas, grandes igrejas. Gente que vive pela mídia, pela comunidade. Capítulo 4, verso 2, por favor. Paulo vai dizer: rejeitamos todos os atos vergonhosos e os métodos dissimulados. Ele está falando sobre esses falsos apóstolos, porque esse é o proceder deles. Atos vergonhosos, métodos dissimulados. Nós não procuramos enganar ninguém, nem distorcer a palavra de Deus. A gente não vai tornar ela mais agradável. Rejeitamos todos esses atos e esses métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcer a palavra. Esses homens, essas mulheres, eles não estão preocupados que você vá para o céu. Eles estão preocupados que você encha as suas igrejas, que você siga-os nas redes sociais, que você os encha de like, que você produza monetização nos seus canais. Gente que quer levar o seu dinheiro e a sua alma para eles, não para Jesus. Gente que quer vender ingresso, que quer vender livro, que quer vender curso. É gente que quer ganhar através da minha vida e da sua vida. Não é gente que quer entregar a sua vida por mim e por você. A gente precisa ser mais criterioso, porque essas pessoas, elas dão sinais. Essa dissimulação é real, irmãos. Só que, sabe, a gente, na nossa ingenuidade, não sei até que ponto, né? Se a gente quer ser ingênuo, a gente é ingênuo. Vou dizer para você, várias vezes eu já ouvi essa frase. Várias vezes. Não foi poucas vezes, de poucas pessoas, não. Muitas vezes, isso me dá uma crise, sabe? De ouvir as pessoas dizerem: olha, aquele dia do teatro eu estava dando risada só de lembrar disso. As pessoas me dizem: pastor Adriano, meu pastor não é homem de Deus, mas é gente boa. Ele não é crente, mas é gente boa. Você não sabe como esse cara é gente boa, pai. Eu vejo umas coisas na vida dele, eu tenho certeza que ele não é crente, mas me ajuda, hein, rapaz. Mas pensa num cara gente boa. Eu tenho dó de sair da igreja. Eu tenho dó de falar que ele não é crente. Eu tenho dó de falar se ele quer aceitar Jesus, que é gente boa, hein. Mas pensa numa mulher gente boa. Não tem assim fruto nenhum de caráter, mas é gente boa, hein. Quanta gente seguindo esse tipo de gente, com essa clareza de entendimento. Não é crente, mas é gente boa, hein. Por que a gente continua debaixo dessa ilusão? Por que a gente continua permitindo que a nossa alma seja envenenada por gente que
perverte o evangelho. Gente que tem aparência, mas não tem coração de verdade. Gente que não teve uma experiência ou não se dobra ao senhorio de Jesus. Gente que fora do ambiente profissional não é a mesma pessoa. Eu vou dar uma dica para você valiosa aqui. Isso aqui eu comecei a usar na minha vida, tá? Você pode aplicar na sua aí. Todo crente, todo cristão, antes de congregar num lugar e se colocar debaixo da tutela espiritual de alguém, de qualquer líder, deveria ter um tempo de mesa com essa pessoa. Deveria chamar o seu líder para sentar na mesa da sua casa ou ir até a mesa da casa dele. Não é por acaso que eu faço questão, talvez não estou conseguindo com todo mundo que a gente tem recebido, de levar na minha casa e sentar na minha mesa e ter um tempo para conversar e conhecer quem eu sou e quem é minha família longe do palco. Porque eu faço isso hoje. Eu não vou me colocar debaixo da tutela de ninguém que eu não tenha conhecido longe dos holofotes. Numa mesa onde o coração verdadeiramente se abre e a pessoa não consegue esconder quem ela é. Ali numa conversa livre, direta, irmãos, ali você sabe quem é quem. O que de verdade existe no coração da pessoa. Dentro da igreja todo mundo é crente, lindo. O discurso é tudo perfeito, polido, politizado, tudo ok. A gente sabe o que verdadeiramente existe no coração das pessoas é na mesa, é no tempo da informalidade, é longe dos holofotes. Por isso, todos nós deveríamos ter esse tempo precioso para conhecer corações. Se ainda não deu tempo de você ir lá na minha casa, vamos uma janta lá na sua casa e leva nós lá, em nome de Jesus. Se marcar, nós vamos lá para conversar, ter um tempo de mesa. Você saber quem eu sou, quem é minha família, minha esposa, os meus filhos, as verdades que a gente crê, aquilo que verdadeiramente está no coração da gente. Talvez você vai notar que eu não sou tão perfeito como você talvez me julga aqui olhando, me vendo aos domingos, mas também você não vai se assustar em dizer, olha, é outra pessoa que eu não imaginava ser. Irmãos, quantas vezes isso feriu meu coração, sabe? Essa jornada do ministério, meu Deus. Às vezes eu voltava para casa de lugares, dizendo, Jesus, não pode ser verdade isso. Eu achava que essa pessoa era tão extraordinária, sempre foi uma referência para mim. Mas não existe só exemplos ruins. Vou dizer para você, eu conheci um homem que talvez tenha sido aquele homem que mais marcou a minha vida ministerialmente. É um pastor falecido chamado Dr. Russell Shedd. Esse homem eu tive a oportunidade de encontrá-lo à mesa algumas vezes. No seminário, quando ele ia fazer alguns cursos conosco ali, nos encontros, uma vez no encontro da Nacional, da nossa igreja, alguns momentos que eu pude estar com ele à mesa. Irmãos, um homem com diversos doutorados, uma das maiores referências teológicas do mundo. Um homem de prateleira de cima. Mas quando ia lá no seminário, envergonhava a gente, irmãos. A gente, uns pé rapados, uns tontos, que achando que era mais do que era. Esse homem com mais de 50 livros escritos. Uma vida devotada ao evangelho. Esse homem chegava lá, ele não queria ficar no hotel. Ele queria dormir nos quartos com a gente. Terminava as palestras dele. Os líderes do seminário, normal, queriam levar ele num restaurante. Ele queria ficar na fila da cantina e comer arroz com carne de soja com a gente. Meu Deus do céu. O coração daquele homem me assombrava, mas não para o mal, para o bem, irmãos. Eu dizia, como é que um homem num nível desse consegue ser tão simples como Jesus? Aquilo me marcou de uma forma tão profunda. Na última assembleia da nossa igreja nacional que esse homem esteve, antes de ficar doente, ele pregou lá para mais de 2.000 pastores. Uma simplicidade, um coração, numa profundidade tão grande. Depois do sermão, eu não sei nem porquê, nem lembro porquê, uma das filhas dele que estava acompanhando, acho que levou ele em viagem, porque ele já estava de idade, subiu no palanque, pegou o microfone, e aquilo assim chocou todos nós, sabe? Porque a gente já sabe do testemunho da vida do Dr. Russell Shedd, é impactante para todos os seminaristas, estudiosos, pastores no Brasil, quem o conhece.
Mas a filha dele, já com mais de 50 anos, subiu no altar lá, pegou o microfone e diz: irmãos, pastores, eu só sei que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz que ele é. Porque nesses 50 anos vivendo com esse homem dentro de casa, eu nunca o vi pecar. Quem os nossos filhos dizem que nós somos? Meu Deus, quando eu encontro filhos de pastores que dizem: meu pai e a minha mãe é o Satanás encarnado, eu digo: meu Deus. Quando eu encontro filhos e filhas feridos por homens e mulheres que estiveram no altar, meu coração geme. Nós precisamos olhar para essas pessoas que são verdadeiramente rendidos ao coração de Cristo. Gente que não tem só carapaça, mas tem um coração de Jesus. Gente que só não enche a boca para falar de Jesus, mas gente que é visto no coração as verdades de Cristo. A gente precisa conhecer o coração dos nossos líderes de verdade. Poder olhar se são homens que temem a Cristo, andam com Jesus e rendem o coração. Outro ponto que marca a vida desses homens historicamente há séculos, desde aqui da igreja, que Paulo enfrentava esses problemas, sabe o que é? Isso aí não tem jeito, irmãos, é evidente. Eles não conseguem fugir disso aí. Vai aparecer. É o amor deles pelo dinheiro. É a questão financeira. Não tem jeito. Não tem. É mais forte do que eles. Um falso apóstolo é tão apaixonado, ou mais apaixonado pelo dinheiro do que Jesus. E não tem como negar isso. Por mais que eles escondam isso através de campanhas, de cursos, de prosperidades que eles querem vender para nós, mas no final o desejo é aumentar e somar para eles. Olha o que Paulo diz aqui nesse capítulo 11, isso aqui me choca e é uma indireta para esses homens. Ele diz no verso 14, coloca aí: eu não quero os seus bens, eu quero vocês. A minha preocupação, ele está dizendo, com a igreja, não é com o que vocês têm. Eu estou preocupado com vocês. Ao contrário dos falsos apóstolos, que não estão preocupados conosco. Eles estão preocupados com o que a gente tem. E aí a gente compra aquela falsa ideia, irmãos, de gente que quer vender prosperidade para nós. Vou dizer para você aqui, amadurecer, deixar de ser ingênuo como eu fui, mas não é para você blindar o seu coração, não, é para você ter maturidade. Líderes religiosos que gastam mais tempo falando de dinheiro do que falando de santidade, duvide dessas pessoas. Ah, mas elas estão querendo que eu enriqueça, que eu fique bem, eles me amam porque estão pensando na minha família, em eu crescer, eu me tornar rico. Eles vendem todos os caminhos, eles pregam sobre isso, eles dão curso sobre isso. A palavra da pregação de santidade é 5 minutos na igreja, mas para tirar a oferta é 25 minutos. Eles inflamam o nosso coração a contribuir, porque isso vai nos enriquecer, vai nos prosperar, vai arrancar essa mentalidade de miséria da gente e vai fazer com que a gente reine nesse mundo. Ô ingênuo, deixa eu falar para você. Conhecendo essa raça por aí, sabe? Convivendo, sabendo do coração deles nos bastidores. Eles até querem que você fique rico, mas sabe para quê? Para sua riqueza chegar neles. Fácil. Porque você fica rico trabalhando, ralando, e a sua riqueza depois é transferida para eles. Então cuidado com gente que está mais preocupado em você prosperar do que você se santificar. Porque o cara não quer que você vá para o céu, ele quer que você crie o seu mundo, a sua riqueza aqui para você compartilhar com ele. E a gente precisa ter o coração despertado para isso, irmãos. Não há como a gente pensar que o ministério pastoral é um lugar para a gente olhar para ele como o nosso comércio, a nossa empresa. Põe para mim aí capítulo 2, verso 17. Esses homens não deixam de dar esses sinais.
não somos como muitos. Ó, Paulo, ele dava umas indiretinhas também. Ó, não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade, autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Os falsos apóstolos que tomaram conta da igreja de Corinto, fizeram daquilo a empresa deles, o negócio deles, a fonte de renda deles, o lugar para eles enriquecerem. E essa é a dura realidade. Os falsos apóstolos são amantes das coisas terrenas. E aí não adianta falar para mim não, tá? Ai, pastor, é que você tem uma mente com escassez, assim, você não sabe o que é prosperar. Você é pobre, então você quer ficar falando mal dos pastores que são ricos, que usa tênis de 20 mil, relógio de 150 mil, que tem camisa de 10 mil, bolsa de pastora de 70 mil. É porque, rapaz, seu sapato é 100 reais e foi a igreja que deu ainda aí, ó, no de aniversário. É porque você tem mente de escassez, cara. Você não sabe. Esses dias atrás eu sentei para ouvir uma figura ilustre aí do mundo evangélico aí, sabe, um desses super apóstolos, rapaz, e o cara lá 2 horas falando com a gente, 1h30, foi ele, sabe, olha, eu comprei uma X5 agora, banco laranja, e montei isso, e montei aquilo, e agora eu fui tirar minhas férias não sei aonde, e isso e aquilo, e ostentando, e ostentando, e ostentando, e ostentando. Está lá com milhares de pessoas na sua igreja, números absurdos, mas numa riqueza que extravasa e mostra o coração dessas pessoas. Meu Deus, eles não conseguem fugir dessa realidade. Irmãos, vou falar uma realidade para você. Eu entendo, todo pastor precisa ter uma vida digna, um mínimo para sua família. Agora, quando eu comecei no ministério, e é bem claro isso para mim, eu como pastor, eu não vou enriquecer como pastor. Talvez se eu quiser ficar rico, eu posso ir trabalhar em outra área, fazer outra coisa. Deus pode nos enriquecer. Riqueza não é pecado, tá? Por favor, Deus pode prosperar no que você faz, te abençoar poderosamente, mas eu tenho clareza à luz das Escrituras que o ministério não vai me deixar rico. Quando eu li com vocês semana passada, aliás, o pastor Maurício ministrou esse trecho aqui algumas semanas atrás, Paulo como ministro do Evangelho, homem de Deus, maior homem de Deus depois de Jesus, muitas vezes disse, eu não sei se eu tenho o que comer, se eu vou ter o que vestir. Passei frio e fome. Não é o evangelho que eu vejo hoje na vida desses homens. Não é, não dá. Não dá para dizer eu enriqueci à custa da igreja. Eu enriqueci e tenho tanta coisa às custas do reino de Deus. Não. Irmãos, olha o que Paulo diz aqui. A gente precisa ter essa ciência. Verso 15 desse capítulo 11. Por vocês, de boa vontade, me desgastarei e gastarei tudo que eu tenho. Ele está dizendo, pelo rebanho, pelas pessoas, eu não vou ganhar tudo que eu quero. Ao contrário, eu posso até mesmo perder tudo que eu tenho. Sonho em enriquecer com dinheiro de igreja, pastoral. E eu corro o risco de qualquer hora Deus ainda pedir um pouquinho que eu tenho, dizer, meu filho, entrega o Isaac. Aí eu estou enrolado. Mas é o risco consciente que eu vivo. Deus já me pediu o meu carro, eu já entreguei. Deus já me pediu coisas vultuosas, eu já fiz. Porque eu sei que faz parte dessa vocação, desse chamado, não ganhar mais do que eu entrego. Eu sou chamado a me desgastar e entregar tudo, se for necessário, que eu tenho. Então essas pessoas, irmãos, elas vão dar sinais do amor delas pelo dinheiro. Talvez elas vão desejar que você enriqueça, mas na verdade é o coração delas que deseja estar bem com a sua riqueza. A gente precisa ser maduro e suficiente na fé para discernir essas coisas e saber sobre o jugo de determinadas pessoas que a gente se coloca. Para eu finalizar, essas pessoas são, na maior parte das vezes, abusadores.
Olha o que Paulo vai dizer aqui, irmãos. Capítulo 11, no verso 20. Olha o que ele vai dizer. Pois tenho que visitá-los. 11, 20. Aceitem que os outros, olha, ele está dizendo lá, pois temo que ao visitá-los não goste daquilo que eu encontrarei. Não, tá certo, é o 11, 20, filho. 11, 20. Olha o que ele vai dizer. Ele está falando à igreja aqui. No verso 19 ele começa assim: afinal, vocês se consideram tão sábios, mas por que suportam de boa vontade esses insensatos? Ele está falando desses falsos líderes. Olha só, verso 20. Vocês aceitam que eles os escravizem, que eles devorem os seus bens, que eles aproveitem de vocês, que eles menosprezem e lhes batam no rosto. Isso é um comportamento claro de uma pessoa abusiva, emocionalmente, fisicamente. Irmãos, pergunta para uma criança abusada se ela tinha medo de quem abusou dela. Não, ela se encantou com essa pessoa porque era muito solícita, amável, era alguém que se apresentou muito bem, essa pessoa. Pergunta para uma esposa que casou com um canalha aí e depois sofreu abuso emocional, físico e apanhou no rosto, para dizer, a gente às vezes julga, né? Dizer, nossa, como que essa mulher teve coragem de casar com esse miserável? Não, mas ele não era miserável quando ela casou, não. Era lindo, cheiroso, amoroso, perfeito, com palavras doces e maravilhosas. Porque esses são os falsos pais, os falsos mestres, os falsos maridos, os falsos abusadores, são esses. Esses que se transvestem daquilo que não são para encantar os nossos corações e depois abusarem de nós fisicamente, emocionalmente. Mas eu não vou nem entrar nos detalhes aqui, porque se eu fosse contar as coisas que eu já presenciei na vida, partindo de homens e mulheres envolvidos, liderando grandes multidões de pessoas, meu irmão, talvez você não teria estrutura para aguentar ouvir tudo isso, como muitas vezes isso me abalou. Agora é uma realidade, e não dá para a gente se dobrar a esses abusadores que escravizam emocionalmente, fisicamente e espiritualmente as pessoas. Não estamos como servos de Deus para criar discípulos nossos. Rapaz, um dia um cara chegou na igreja, eu chamei ele para pregar, a primeira vez que ele foi lá, não conhecia. O cara chega na igreja, aí ele desce, e aí o menino desce e vai pegar a Bíblia dele. Aí ele entrou com um carregador de Bíblia na igreja. Eu falei, mas que trem é esse aí? E o rapaz, eu que trago minha Bíblia para a igreja, o menino teve que ir lá pegar e entrar com a Bíblia para ele. Entregou para ele na hora dele pregar. É bom, deve ser, né? Tem uns costumes aí, mas sei lá. A hora que chegou em casa, aí, depois do culto, beleza, a hora que a gente chegou em casa, aí a gente sentou na mesa, por isso que a mesa é... A hora que a gente sentou na mesa, o cara se serviu. Aí o discípulo dele levantou para cortar a mistura dele, mas já deu vontade de meter o pé naquela mesa. O cara foi cortar a mistura do rei. Picar o bifinho para ele, igual eu faço com a minha filha em casa. Não, porque é o meu discípulo. Vai tomar banho, rapaz. A gente está trabalhando para formar discípulo de Jesus. Não estou preparando ninguém para ser cópia minha, discípulo meu. Não, estou preparando para ser cópia de Jesus. Nós precisamos preparar pessoas para seguirem a Cristo. Não para a gente cometer esses abusos de tornar as pessoas escravas emocionalmente. Mas é tão maravilhoso, né? Aí a gente está vendo essas coisas, às vezes como um marido, né? Como uma esposa que é abusada, como uma criança que é abusada. Mas é o meu pai na fé, minha mãe na fé. Essa pessoa, ela é conhecida, ela é importante. Não, irmãos. Não caiam, não aceitem isso. O que Paulo vai dizer aqui é que vocês, tendo clareza, não suportem isso de boa vontade. Não se deixem escravizar. Eu quero terminar para a gente orar. Vou dizer a você, com sinceridade no coração, que eu vi tanta coisa, com tanta gente, em tanto lugar. Chegou um momento da minha jornada de fé, assim, no meu ministério, que eu disse,
eu não fui chamado para isso. Eu não quero ter a minha vida ligada a esse tipo de gente. Não foi para isso que eu entreguei tudo para Jesus. Quando Jesus me chamou e eu abri mão de tudo por Ele, irmãos, foi por Ele. Eu não imaginava que existisse gente desse nível dentro desse lugar apaixonante que Jesus criou a igreja dele. Eu não imaginava que havia gente liderando multidões, pregando e fazendo coisas. Isso me chocou de um ponto que eu disse, não, meu Deus do céu, não pode. Eu não quero fazer parte disso, não. Estou com vergonha que me chamem de pastor diante de tanta patifaria que eu vejo na internet, na vida de pares e cúmplices, na cidade e em outros lugares. Eu não quero mais saber disso, não. Só que nesse tempo de crise, de dor, de questionamento, sabe? Eu pude ouvir a voz do Espírito Santo dizer, filho, não são esses homens o seu exemplo. O seu exemplo é o sumo pastor, é Jesus. O teu exemplo e quem você não representa esses falsos mestres. Você representa aquele que deu a vida por esse mundo. Você representa o sumo pastor. É a partir do pastorado de Jesus que ele levantou muitos homens e mulheres de Deus nessa terra. Irmãos, eu não estou aqui para tocar na noiva. Eu não estou aqui para que você duvide da igreja, para que você pare de congregar, para que você nunca mais entre numa congregação. Não, não. Eu estou aqui para dizer para você e ter clareza, para você discernir lugares abençoadores, para que amanhã você não seja ferido, morto espiritualmente, levado por um caminho de condenação. Para que você possa discernir e continuar na fé, para que você possa entender que por mais que a gente tenha casos, e às vezes mais do que a gente gostaria, a grande maioria são homens e mulheres de Deus, segundo o coração de Jesus. A gente vai topar umas encrencas, umas tranqueiras na vida, como eu disse para você. Talvez dos 10 pastores que eu tive, 8 foram grandes homens de Deus que me inspiraram. Os 2 foram bandidos. É a minoria. Mas eu preciso estar alerta. Eu preciso estar consciente. Para que debaixo da vida espiritual que eu me coloque de uma comunidade de fé, eu possa viver para a glória de Jesus. Esses sinais continuam marcando a vida desses falsos mestres até hoje. Por isso tenha esse alerta no seu coração. Põe-se de pé, por favor.